Amen. Senior Deputy Bishop Mike Onizu, and what a wonderful opportunity again to come. Que maravilhosa oportunidade novamente vir ao seu programa nesta maravilhosa noite. Yes, indeed, my Lord, you're much welcome, my lords. This Sim, is de fato, very, meu very mighty Senhor, tonight. o Senhor é muito bem-vindo, muito poderoso nesta noite, sim, porque nós vivemos no limiar da eternidade e esta geração pode fazer e receber toda a instrução que vem do Senhor. Vocês veem as palavras da minha língua como que elas devastaram a terra. Você também vê a profecia que eu dei, 29 de julho de 2021. A Rússia tem tropas, a NATO está enviando tropas. Então, quero dizer, isto não se via há muito tempo. E quando eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo com o cavalo amarelo voando no céu, e eu dei aquela profecia em 29 de julho, eu preciso checar este tempo correto. Então, no dia 20, 21, eu vim ao ar aqui. Muito poderoso, você vê agora o que o mundo não tinha visto antes. As tropas russas, eles têm mais de 30 mil em Belarus, na fronteira. Alguns já estão cobrindo toda a fronteira principal entre a Rússia e a Ucrânia, os limites à fronteira. E eles trouxeram seu equipamento, mísseis, tanques prontos para a guerra, e a NATO avançou também. A NATO e os Estados Unidos avançaram, armas sendo trazidas lá. São equipamentos mortais. Esses são tempos muito chocantes, Senior Nison. É muito chocante, meu Senhor, porque nós podemos ver que o Senhor agora está movendo muito rapidamente para uma outra dispensação. Sim, é verdade. Isso é uma figura daquilo que está vindo na próxima dispensação. Então, nesta noite, eu te agradeço que eu posso vir a bordo do seu programa, e eu quero ainda olhar a visitação do Senhor que nós vimos em Menengai 4. Esta visitação espantosa que nos espantou e nos chocou. E eu sei que os últimos visitantes partiram, se eu entendi correto. Eles estarão saindo, estarão partindo amanhã. Ainda temos alguns convidados da reunião do Senhor. E tem sido um tempo tão grande. E nós vimos muito claramente em Menengai 4, Deus Todo-Poderoso fala antes, ele dá a profecia, e ele diz que quando ele entrar com seus profetas, os seus mensageiros da eternidade, naquela reunião, lembre-se, 2 anos, isso aconteceu depois de 2 anos, que eles iriam andar com os gloriosos pés do Senhor. Isso é muito chocante que alguém possa dizer isto publicamente. Quero dizer que se há um momento novamente para nos lembrar que o tempo acabou e a dispensação mudou, é exatamente este tempo. Que alguém possa aparecer e dizer que eu estou amarrando as minhas botas, eu me vejo a mim mesmo no sonho, estou amarrando as minhas botas, e o Senhor dizendo que Ele veio para os aleijados, os mudos, os surdos, os cegos e muitas outras enfermidades, e eu estou amarrando as minhas botas, e elas são super gloriosas, e as vestes brancas, para o serviço, para a missão do serviço de cura. E quando eu estou entrando, então, a glória de Deus está fluindo de mim, quero dizer. Estas são coisas muito chocantes para dizer. E então, quando chega aquele dia, realmente, quando os 2 profetas entram na reunião, eles estão resplandecendo, brilhando. Estes são momentos muito chocantes, povo abençoado, é por isso que eu quero focar naquela glória que vocês tiveram o privilégio e foi lhes dada a chance.
e receberam a oportunidade de ver com seus olhos nus o que o Deus Todo-Poderoso está dizendo. Ontem nós vimos muito claramente que a presença de Deus é parte da vida do homem como criado por Deus na terra. E a intenção de Deus é ter vocês e criar vocês desta forma, de tal forma que a vida de vocês gravite, circule totalmente na presença de Deus e nada mais. A presença do Senhor. E que sem a presença do Senhor, vocês realmente não podem executar a missão para a qual o Senhor os criou. Então nós vimos que a presença do Deus Todo-Poderoso e o propósito para vocês estarem nesta terra, a missão de vocês como um ser humano nesta terra é apenas uma coisa que não podem ser separadas, em outras palavras, são inseparáveis. Então é isso que nós dissemos ontem. E nós vimos muito claramente que quando Deus criou o homem no jardim, e Ele o colocou no jardim, Gênesis 1, 26 e 27, você vê muito claramente que naquela criação, o Deus Todo-Poderoso criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Então, novamente, você vê o desejo de Deus, de ter a presença de Deus, de ter a presença dEle, a imagem dEle em nós, na humanidade, para que nós possamos ter a imagem dEle, a humanidade ter a imagem nele. Todas as indicações são de que realmente Ele queria que a sua presença estivesse com a humanidade. E então nós vimos muito claramente que em Gênesis 1, 28, Ele de fato cria o homem à sua imagem. E então nós vimos muito claramente que quando o homem cai, quero dizer, Gênesis 2:7, o Senhor soprou a sua presença, a sua vida dentro do homem, mas a humanidade caiu. Então o pecado e a queda realmente separou o homem da presença de Deus na árvore da vida. A árvore da vida é onde está o paraíso, é onde está a presença de Deus. E ontem nós pudemos ver os dois tipos de presença de Deus. Nós vimos a onipresença de Deus e nós também vimos a presença manifesta de Deus. E nós vimos muito claramente que aqui nós estamos falando da presença manifesta de Deus. E então, hoje eu quero avançar esta conversa ainda mais, porque o Senhor está dizendo que a razão pela qual Ele anda com seus servos, Ele entrou conosco naquela reunião que parecia morta como um cemitério, e então Ele nos faz entrar com a sua própria presença, a presença física manifesta de Deus, e todos agora podem ver com seus olhos nus que, ei, estes homens estão andando com a presença de Deus. A presença física manifesta de Deus, onde você pode ver a glória de Deus fluindo de dentro de nós enquanto nós andamos lá. Nós vimos a bondade de Deus que a presença de Deus traz. Nós vimos que a presença de Deus traz cura. Traz cura. A presença de Deus nos faz agora focar na força espiritual, na vida espiritual. Ele fortalece as nossas vidas espirituais. E vendo isto, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós vimos. E nós também vimos muito claramente que a presença de Deus, daquele tipo, faz agora com que o temor de Deus entre no coração do povo de Deus. Traga alegria para nós. Então há tanta alegria na terra, as pessoas estão celebrando, porque a presença de Deus traz cura. As pessoas agora são curadas. E a direção de Deus agora, olha isto, Deus agora está guiando o seu povo através da sua presença. A liderança de Deus, a direção de Deus vem através da sua presença e transforma vidas.
Eu estou lendo 2 Coríntios. Isso deve ser a nossa escritura base, 2 Coríntios, capítulo 3. Em 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz o seguinte, no versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, ele diz o seguinte. Ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor, a glória que nós vimos, a presença de Deus, e todos nós, com rostos desvendados, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo aqui que esta presença de Deus que vocês viram lá tem um propósito, te transformar. Transformar todos os que estavam naquela reunião, todos os que participaram. A transformação é a missão da presença de Deus. Em outras palavras, ele ajuda você. Ele vem para te ajudar em tempo de dificuldade também. E nós vimos tanta dificuldade, paralisia, cegueira, surdez, tantas enfermidades de sangramento, tumores. Então nós vimos que esta presença de Deus vem para ajudar a igreja nas suas dificuldades, nos seus problemas, para que a igreja agora possa honrar a Deus. Então a presença de Deus eventualmente conduz à honra. Faz com que as pessoas honrem a Deus. Em outras palavras, sejam sábios. Mas eu quero abrir um pouco mais para que vocês possam entender o que estava acontecendo naquela reunião em Menengai 4. Quando você me viu entrando naquela reunião com a glória de Deus fluindo dos meus pés, das minhas mãos, cobrindo a minha cabeça, totalmente as minhas vestes. E estes são tempos muito chocantes, até mesmo para estarmos discutindo isto. E não é a primeira vez que vocês veem a glória de Deus que me cobre totalmente e fluindo das minhas mãos, dos meus pés, em Helsinki, Finlândia, em Nairobi aqui, também em Kakamega. Isso é muito chocante, povo abençoado. Então a mensagem que vem de lá é tão grande que eu vou continuar quebrando a pouco. Eu sei que amanhã nós vamos ter uma reunião aqui, e então talvez não possamos, porque os bispos estarão aqui, nós não poderemos trazer esta mensagem, mas em cada ocasião, quando o Senior Niswan está no estúdio, eu vou poder trazer esta mensagem, mas pouco a pouco vou quebrar para vocês porções em porções digestíveis, para que possamos sintetizar e inculcar na sua vida, na sua alma, e transformar você. Porque ele diz que a presença de Deus, quando ele vem desta forma, o propósito é te separar da carne, para que você não se renda à carne. Não mais. Então, hoje, eu quero focar em um aspecto. Qual é o supremo? Eu sei que os aleijados estão andando, o Senhor nos traz na reunião, Ele traz a sua presença totalmente em nós, e ele fala muito claramente que estes são os mensageiros da presença do Deus Todo-Poderoso. E ele fala muito claramente para poder transformar a mensagem de que estes são os portadores da minha presença. Então, ao fazer isto, quando eles chegam, os aleijados levantam e andam. Nós vimos o que estava acontecendo, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo. Então, alguns que não foram curados em casa, e aqueles que não foram curados vão vir novamente, serão curados. Então é isto que o Senhor falou muito claramente naquela reunião em Menengai 4. Mas eu quero agora focar na projeção final. Qual é o objetivo final? Qual é a intenção do Senhor quando Ele agora permite que os seus olhos mortais, sujos e pecadores, agora possam olhar e ver a sua glória? A sua tremenda, super branca, santa, mais santa glória, resplandecendo e brilhando totalmente em mim e através dos meus pés, diz o Senhor.
Então, o livro de Mateus, Turn povo with me to abençoado, Matthew chapter 25. abram comigo em Mateus If capítulo you get to Matthew 25. 25, Quando você to chegar em 27, I Mateus beg your pardon, 25, Matthew 27, é 27, Mateus can read 27, together. perdoem, 27. Então nós vamos poder ler juntos. Matthew chapter 27. Mateus capítulo 27, And I would like to read Matthew 27. e eu gostaria from de ler verses 50 Mateus 27 a partir do versículo 20, 1. do 50 Matthew até o 51. 27, read together. Mateus Once you get there, verses 27, vamos ler juntos, quando vocês chegarem lá do 50 ao that you may understand 51. what the Lord is saying. Para que vocês possam entender o que o Senhor está dizendo. Once I get to it, we'll read it together, blessed people. Quando eu chegar lá, nós vamos ler juntos, povo And so this is abençoado. it. Então aqui We're está. reading from verse 50 to 51, the two verses. Vamos ler do 50 ao 51, estes dois versículos. Ele diz: depois que Jesus bradou novamente em alta voz, ele entregou o seu And at that espírito. moment, the curtain E of the naquele temple momento, o was véu torn do in two santuário from top to bottom. rasgou-se em duas The partes de alto a The baixo. rocks A split. terra tremeu e as Then it goes rochas on se to verse partiram. 52, the tomb split open. Então ele vai ao 52, os sepulcros abriram. Mas isso é muito poderoso, especialmente se você está focando no objetivo final, a missão final, a projeção daquela glória que estava fluindo dos meus pés, From all over my que hands, estava all over my resplandecendo garments. totalmente pelas minhas mãos, as minhas vestes. Physical Em Menegai manifest presence 4, of God. a presença física manifesta de Then he says Deus. the following. Então ele diz o He's saying that the seguinte: presence of God comes to admit us. ele está dizendo que a presença de Deus vem para nos introduzir no Santo dos Santos. Então Deus Todo-Poderoso está dizendo que Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou por vocês, mas agora ele está voltando para que ele possa introduzir vocês no Santo dos Santos. Esta é a mensagem profética que está vindo da presença de Deus. A presença física manifesta de Deus que está resplandecendo através dos meus pés, mãos e das minhas vestes. A glória que você vê sobre os seus servos, enquanto eles estão andando com seus olhos nus, vocês puderam ver, foi capturado em câmera, em vídeo, câmera. The Lord is saying O Senhor está dizendo, He is projecting Que? that for you. He's saying that Ele está projetando isto para vocês de tal forma que, para te dizer que o reino de Deus está próximo, muito brevemente a igreja vai entrar no Santo dos Santos, aonde o próprio Yahweh está, inside heaven, na presença de Deus dentro do céu. that when Jesus died, Porque ele está dizendo que quando Jesus morreu, então essencialmente o véu que separava a humanidade de Deus devido à queda, ela rasgou-se e ele os introduziu para dentro do Santo dos Santos, na Arca da Aliança, onde a glória de Deus está. Vocês sabem muito bem, como nós vimos ontem, que no livro do Gênesis, Gênesis 3, 23 e 24, o Senhor fecha a porta e coloca querubins da glória com espadas de fogo para separar a humanidade, a igreja, da presença de Deus, da árvore da vida. Onde está a árvore da vida? Este é o paraíso. É este o lugar onde Deus Pai está. Este é o lugar onde está a presença de Deus. Mas devido à queda, foi fechado. Em Gênesis 3, 24. Mas agora, Jesus na sua morte, ele abriu este acesso. Então o Senhor está trazendo isso para vocês em Menegai, quando ele traz a presença física manifesta do Deus Todo-Poderoso sobre os seus servos. E ele está dizendo, o acesso foi aberto. Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. Então vocês têm que se preparar, porque ele está vindo agora para levar vocês para a glória. E se você for ao livro de Hebreus, capítulo 9, ainda olhando o Supremo, a mensagem final,
a projeção final pelo the Lord Senhor. Almighty, O Senhor the message is Todo-Poderoso, given by the glory. a mensagem está sendo dada pela glória, por aquela glória que está resplandecendo através dos pés dos seus servos. O que é que o Senhor está dizendo? Qual é a mensagem, em outras palavras? A presença de Deus. Então, no livro de Hebreus, capítulo 9, eu vou ler o versículo 24, ele diz o seguinte, ele diz, por Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Eu posso ouvir. Então, novamente. Então, novamente, Hebreus 9, 24, ele diz, pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, que era apenas uma representação do verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu, para agora aparecer diante de Deus por nós. Esta é a mensagem que Deus está dando lá. Esta é a mensagem que o Senhor estava dando em Menengai 4. Quando eu disse, veja, Cristo já os introduziu na glória de Deus como igreja, mas somente o pecado tem impedido vocês, somente o pecado tem bloqueado vocês e impediu vocês de entrar na presença de Deus, até mesmo a igreja agora na sua queda. E quando a igreja de fato se arrepende, ela recebe acesso, mas o mais importante é que aquela pura glória de Deus Pai é a presença de Deus Pai que você vai ter no reino do céu. Então ele está dizendo que Cristo já fez isso para você. Os aleijados estão andando. Os aleijados estão andando. Os cegos podem enxergar. Os surdos podem ouvir. Os mudos podem falar. Paralíticos estão andando. Lesões da coluna vertebral são curadas. Então, o Senhor Todo-Poderoso está falando muito claramente com esta geração. E Ele está falando com vocês a respeito da presença de Deus, a bondade da presença de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso trouxe a sua presença a Menengai 4 e a mensagem que acompanhou isto, a mensagem que o Senhor estava dando para isto, a presença de Deus. Tremendo povo abençoado. E o Senhor está falando a respeito do supremo reino de Deus. Aquela glória que vocês viram é Deus anunciando para vocês que vejam, eu prometi para a igreja a última glória. E eu guardei todos os segredos da última glória. Eu guardei estes segredos. Então agora, como a glória chega para eu desvendar a última glória, agora é tão imensa, aleijados andando em todas as direções, mas muito mais, vocês podem ver a última glória com seus olhos, significando eu sou um Deus fiel. Quando eu prometia que a última glória viria, eu traria, eu derramaria. Então agora você pode ver a manifestação da última glória. A minha própria presença está sobre os meus servos. Então esta geração pode ver a glória de Deus com seus olhos. E ele está dizendo que se eu prometi isso, então eu cumpri. Entretanto, no livro do Apocalipse 21 e 22, eu prometi o glorioso reino de Deus, o reino dos céus, a gloriosa nova terra, a gloriosa cidade da Nova Jerusalém. Até mesmo isto eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Ele entende. Vocês entendem, povo abençoado, o que o Senhor está dizendo aqui? Então, eu sei que esta mensagem eu vou quebrar em pequenos pedaços e porções digestíveis para vocês, mas hoje eu estou focando no Supremo. Qual é a mensagem suprema, a mensagem final
que Deus estava transmitindo através da sua glória que fluía pelos pés e pelas mãos dos seus servos, glorificando os seus servos até o ponto em que todos puderam ver com seus olhos assim, e foi capturado em câmera, registrado e compartilhado na mídia social. Qual é a mensagem dessa transfiguração, desta glorificação? Deus está prometendo que a glorificação está vindo. O reino para o qual vocês estão indo, a Nova Jerusalém, é um reino glorioso e glorificado. Então, vocês têm que estar glorificados. Vocês têm que ser glorificados para entrar naquele reino. E ele estava dizendo, veja como que os meus servos são glorificados. Então, se tem algo chamado pecado, é isso que te separa desta glorificação. Então, vocês têm que tomar cuidado e separar-se do pecado, para que vocês possam viver como eles. Em Daniel capítulo 8, se vocês lerem comigo, Daniel 8, ele diz o seguinte. Daniel 8, versículo 14, ele diz o seguinte. E me disse... Vamos ler do 9, ele está falando do pequeno chifre. Mas, para o propósito de agora, vamos ler o 14. Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Então, ele está falando a respeito do templo final e glorioso. Ele está falando a respeito do templo onde vocês vão entrar e adorar a Deus e estar com Deus. Depois, quando a grande tribulação acabar. Então, a mensagem suprema da glória de Deus, que estava resplandecendo dos pés dos seus servos, é a glória final. O seu destino, o glorioso reino que ele estava trombeteando lá, e ele está dizendo, eu prometi a última glória, agora ela está aqui. E, entretanto, a Bíblia promete em Apocalipse 21 e 22 a glória final, e eu também vou cumprir. O glorioso reino de Deus está próximo. O glorioso reino de Yahweh está próximo. E esta é a mensagem que o Senhor estava transmitindo de lá. Uma advertência para esta geração. Que agora vocês precisam se preparar, porque o glorioso reino de Deus está próximo. Entretanto, no livro de Daniel 7:10, ele continua dizendo o seguinte. No versículo 9, Daniel 7:9, enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e o ancião de dias assentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e o cabelo da sua cabeça era branco como a lã. O seu trono ardia em fogo. E as rodas do trono estavam todas incandescentes. Versículo 10. E do trono saía um rio de fogo que saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Olham isso agora. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O Senhor, essencialmente, está falando que nesta última glória, ao glorificar os seus servos, ele está projetando para vocês, para o reino eterno. É isto que o Senhor estava dizendo lá. Que o Messias está vindo, então nós precisamos nos preparar para nos apresentar diante do glorioso reino de Deus, o glorioso trono de Deus. Então, agora vocês têm que estar entre os milhões de milhões, milhares e milhares que estão diante do trono de Deus. Naquele tempo vocês estarão totalmente glorificados. Em outras palavras, prepare-se para o reino glorioso, ele está vindo. Todos vão ter que estar diante do Senhor, o glorioso Rei. Que a hora da glória se aproxima. Se você ver, os mensageiros da glória estão aqui. Aqueles que podem chamar Deus Pai, e ele vem na sua glória, da mesma forma como ele visitou no Antigo Testamento.
aqueles que são glorificados e podem andar com a glória de Deus Pai, andando na majestade de Deus Pai. Impressionante. Mesmo Daniel 7, 13 e 14. Novamente, eu quero que vocês vejam o Supremo, para onde ele está projetando a igreja através daquela glória que sai dos pés e de todo o corpo dos seus servos. Então, qual é o Supremo para o qual ele está te chamando a sua atenção? E eu disse, é o estado final. Então, você lê Daniel 7, 13 e 14, ele diz, na minha visão, à noite eu olhei e vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. 14. A ele foram dados autoridade, glória e reino soberano, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. É isso que o Senhor quis dizer. Ele estava essencialmente anunciando a vinda do reino de Deus. Ele disse, a vinda do glorioso reino de Deus se aproximou, chegou mais perto agora. E vocês precisam ter a sua mente focada agora na glória vindoura, na glória prometida. Este reino aqui, o reino do céu. Em outras palavras, o céu desceu naquele dia, quando ele andou com seus servos naquela reunião. O céu desceu. O céu desceu. O céu desceu. Então, o Deus Todo-Poderoso está falando muito claramente aqui, povo abençoado. E se você tiver uma chance de ler o livro de Lucas 16, 19 a 31, você vai entender do que é que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo que as escolhas que você faz agora vão determinar onde você vai passar a sua eternidade. A forma como você escolhe viver a sua vida agora, iluminado por tudo isso, vocês viram a graça do reino vindouro. Ele realmente ama essa geração, ele enviou seus servos glorificados, literalmente andando com ele na majestade do seu Deus. Como vocês podem falhar e entrar no reino da glória? E quando ele vem na sua glória, este é o lugar da sua habitação. Este é ele. Ele ocupa a sua glória. Então ele está pedindo para a igreja honrá-lo, obedecê-lo. Ele está pedindo para a igreja andar no temor de Deus. E antes dele vir, tanto estava acontecendo na casa. Nós sabemos que em Pentecostes, quando ele veio e trouxe a sua presença, então ele capacitou a igreja, eles foram cheios do poder e agora eles estavam totalmente focados no céu. Quão maravilhoso o povo abençoado! Entretanto, o Senhor está dizendo que o pecado, novamente dentro deste mesmo contexto, das pessoas poderem ver a sua glória nesta era, ele está dizendo que o pecado é o maior impedimento da igreja, que você pode perder esta glória que ele está retratando lá do reino vindouro, por causa do pecado. E você pode ver literalmente a igreja deste dia presente, ela tem continuado em pecado, ela não viu esta glória. Ela não está vendo esta glória. Então, o Deus Todo-Poderoso está transmitindo uma mensagem muito poderosa lá da eternidade, a eterna glória de Deus, para que vocês possam ver a eterna glória de Deus com os seus olhos. Então, como você pode perder de entrar no eterno reino de Deus?
Como alguém pode falhar em entrar no eterno reino de Deus depois de ver uma glória tão enorme? Não é possível, povo abençoado. Nós vimos em Gênesis 3, 23 e 24 que o pecado literalmente bloqueia vocês, impede de entrar na presença de Deus, na árvore da vida. Entretanto, na presença de Deus, na presença dele, há alegria suprema, júbilo. Há alegria, júbilo. Então Deus está te pedindo para escolher a vida. Que a presença dele, quando Deus mostra a glória resplandecendo dos seus servos, ele está dizendo que a glória, a presença dele é real, é real. E que o propósito desta presença é para te transformar. Aleijados estão andando, cegos podem enxergar. Ele está tentando alcançar os corações, para que eles possam, os corações duros, para que eles possam ver isso e os corações deles ser amaciados e quebrados e sejam transformados. Há cura na presença de Deus, restauração dos quebrados e satisfação. Veja como esta igreja está em total satisfação. Eles são felizes, eles são jubilosos, eles estão satisfeitos porque Deus os visitou, eles viram a glória dele. E a evidência clara é que os aleijados estão andando, cegos físicos estão sendo fisicamente curados, surdos fisicamente estão fisicamente ouvindo e muitas outras enfermidades curadas. Então, a maravilhosa luz para uma igreja que estava em trevas, isso é impressionante. Este se torna um momento de refrigério na igreja, é como se a chuva caísse em terra seca. Então ele vem na sua presença para trazer toda esta bondade, o seu amor, o seu favor, a sua cura, restauração, para ter certeza que vocês sejam obedientes à sua voz, a esta voz, para que o trabalho deles não seja em vão. Então o Senhor, quando ele faz isto, ele também levanta uma advertência. O Senhor está levantando uma séria advertência. Uma séria advertência a respeito dos perigos do pecado. Que o pecado é muito mortal. É letal. No livro de Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, povo abençoado. Se tivermos tempo, vamos ler juntos. Isaías capítulo 1, veja o que o Senhor diz. Ele está clamando para os seus filhos. Clamando aos seus filhos. A partir do versículo 1 ele diz: a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, no versículo 2 ele diz: uma nação rebelde, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. O Senhor está chamando a atenção de todo o céu e de toda a terra. Isso é impressionante. Quando chega agora o tempo para o Senhor Todo-Poderoso restaurar o seu povo, ele agora reúne e chama a atenção do céu. Quando ele quer trazer a sua presença de volta, ele chama a atenção do céu e da terra. Então, o Senhor falou. É o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não entende, o meu povo não entende. É por isso que a nuvem veio. É por isso que a nuvem veio. É por isso que a glória veio para a reunião que estava acontecendo em Kisumu. E a glória veio nesta reunião, Menengai 4.
É por isso the glory came. que a glória veio. He says, He is your God. You can see Ele the está cloud dizendo, that Ele came é o over the seu tent in Deus. Kisumu. Você pode ver na nuvem que veio sobre a tenda em Kisumu. Verse 4 it says, woe to the sinful nation. No versículo 4 ele diz: ai desta nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, viraram as costas para ele. Então você vê bem aqui o Senhor descrevendo a condição do seu povo devido à queda, que fez com que a presença dele se afastasse deles. Mas a mesma coisa está acontecendo aqui na igreja de Cristo, antes dele enviar os seus servos, que tem a sua nuvem e a sua glória. É a mesma coisa. Se você olhar esta mesma condição que ele está descrevendo de Judá aqui, como eu já disse, a Bíblia se repete, porque Judá se apartou do caminho de Deus e a igreja também se apartou de Deus. Judá desviou-se, ele se desviou, a igreja também se desviou. Judá foi rebelde, a igreja também entrou em rebelião. Judá tornou-se transgressor, cometeu transgressão, a igreja também cometeu transgressão. A razão pela qual a presença de Deus não estava na igreja. Esta é a mensagem da glória que resplandecia, uma mensagem muito séria. O Senhor Todo-Poderoso está falando a respeito daquela glória que você viu em Menegai 4 resplandecendo dos seus servos. O Senhor está dizendo, estas são as coisas que fizeram com que vocês não vejam a glória. Se você apartou-se, a igreja se apartou de Deus, como Judá fez. Eles se desviaram, eles foram para longe, como Judá fez. Eles demonstraram rebelião contra Deus, como Judá fez. Eles se tornaram transgressores, cometeram transgressão, exatamente como Judá fez. Cometeram iniquidade, como Judá fez. Eles transpuseram a lei de Deus, transgrediram como Judá fez. Eles se tornaram pecaminosos. E devido a isto, a aflição veio até eles, enfermidades, sofrimento, tristeza, dor, aflição, sofrimento. Mas isso é a mesma coisa que aconteceu com a igreja, e o Senhor está dizendo, se você tão somente voltar para mim, e isso é arrependimento, e permanecer lá, isso é santidade. Então ele diz, ele vai voltar para vocês. Esta é a mensagem aqui. É por isso que a reunião estava silenciosa como um cemitério. Mas Senhor, nós trabalhamos tão duro a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Lucas 5, versículos de 1 a 8. Nós trabalhamos tão duro a noite inteira, não pegamos nenhum peixinho. Em outras palavras, Jesus vem com a presença de Deus e diz, lança a rede aqui. E agora os barcos estão quase afundando cheio de peixes. É isso que está acontecendo aqui. Uma reunião como um cemitério. Mas quando o Senhor agora traz os seus servos com a sua própria presença, alojados em todo lugar, e agora a glória, os barcos estão cheios com a cura de Deus, a unção de Deus, a restauração de Deus, a provisão de Deus. O amor de Deus, a transformação, o poder transformador de Deus, a unção de cura de Deus, a luz de Deus, o refrigério de Deus. O Deus Todo-Poderoso está dizendo que o pecado é morte. Se você ler aqui em Isaías 1:5, ele diz, por que vocês seriam castigados? Por que vocês insistem na rebelião? Você veja o Deus compassivo chamando-os de volta. Acaso não é esta a mensagem com a qual ele nos enviou para chamá-los ao arrependimento, para que vocês possam ver a presença de Deus?
toda a sua cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé até o alto da cabeça, até o topo alto da cabeça, não há nada são, somente machucados e vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite de oliva. A sua terra está devastada. Acaso não é esta a condição da igreja, que a presença de Deus veio para lidar com isto? Isto é sério, povo abençoado. Absolutamente muito sério. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que a condição do homem, a condição da igreja, é o que fez a presença de Deus partir. Mas agora, ele enviou os mensageiros da restauração, porque o Messias está vindo. E ele está dizendo, vocês agora têm que ser livres do pecado. Mas é impressionante que Deus tem que tomar a iniciativa de chamar vocês de volta. Voltem, voltem, por que vocês pereceriam? Arrependam-se, arrependam-se, sejam santos, por que vocês iriam para o inferno? Significando que até mesmo a consciência, ter consciência de pecado, tem que vir de Deus. Então, é uma recompensa, é um dom. Deus tem que te dar este dom para você ser sensível ao pecado e entender que você precisa se arrepender. A humanidade não tem esta capacidade, porque eles sempre se separam, se apartam de Deus, se rebelam contra Deus, cometem transgressões, eles cometem iniquidade, eles se tornam totalmente pecaminosos. Então, isso afeta a condição deles. Então, você tem aleijados. Eu estou falando a aflição que vem por você estar longe de Deus. Os aleijados não são curados. Os cegos, os surdos não são curados. Entretanto, se você ler Eclesiastes 3, se tivermos oportunidade, Eclesiastes capítulo 3, se tivermos a oportunidade de ler, no versículo 11 ele diz o seguinte, ele diz, ele fez todas as coisas lindas ao seu tempo. Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Entretanto, ninguém consegue compreender o que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele diz que ele colocou o reino da eternidade, o reino de Deus nos seus corações. Então, a advertência e o cuidado com o pecado, ele disse que ele colocou no seu coração o cuidado com o pecado. Este é o fôlego que ele te deu quando ele criou o homem, no livro do Gênesis 2:7, quando ele soprou um fôlego de vida no homem. Então, em Gênesis 3:11, ele diz que ele colocou a eternidade nos seus corações, a consciência de que há um reino eterno e glorioso de Deus ao qual vocês pertencem. Então, este cuidado com o pecado foi inserido no coração do homem. Entretanto, o homem escolheu violar a lei de Deus e cair em pecado, abusar da honra de Deus, com a qual Deus honrou o homem, colocando a eternidade no coração deles. Então, se eles não se arrependerem, eles cometeram pecado e escolheram se separar dele. E a igreja desse dia presente fez isso. E Deus agora está chamando a nação de glória. Veja a glória prometida está aqui, significando o glorioso reino de Deus prometido à Nova Jerusalém está aqui, o arrebatamento está próximo. E ele está dizendo, a condição humana sem Deus é terrível, como ele descreve em Isaías capítulo 1, a respeito da sola do pé até o topo da sua cabeça, não há nada são, está cheio de feridas molhadas, abertas, e fluidos com pus. Acaso não é esta a condição desta geração por ter abandonado a Deus? Mas agora a presença de Deus está de volta. Os seus servos estão andando com a presença de Deus, com a majestade de Deus. Deus está acenando para esta geração voltar para Ele, para voltar à sua presença.
tão maravilhoso. Deus alcançando um povo rebelde. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, continua. Se você continuar em pecado, isto vai te mandar para o inferno. E Ele está chamando essa geração para voltar, acenando para eles que quando você batalha contra Deus, a presença dele parte. Quando você rejeita Yahweh, a presença dele não está com vocês. Então, quando agora o Messias está voltando, ele enviou os mensageiros anunciando o retorno do Messias. Isto me lembra quando o Senhor envia o Messias para Israel. E eles ficam chocados. Um lar humilde em Nazaré. Quem poderia crer que aquele era o Messias? Eles estavam procurando que o Messias viesse como rei militar, vindo para lutar contra os seus inimigos e restaurar o reino de Israel. Como? Nascido em uma manjedoura, quem poderia crer nisso, com animais lá? Nenhuma beleza que nos atraísse para ele. Os filhos e filhas de Adão não puderam perceber, não puderam reconhecer este maravilhoso dom presente do céu. O céu fez descer a glória, o dom glorioso. Os filhos e filhas da queda não reconheceram. Os filhos e filhas de Adão não puderam reconhecer o Messias, o maravilhoso pacote do céu, o maravilhoso Filho de Deus empacotado para a humanidade. Se você puder ler Isaías 52 e 53, ele estava desfigurado, nem parecia um ser humano. Como eles podiam crer que aquele era o Messias? Uma casa humilde em Nazaré. Nasceu num lugar com os animais, em uma manjedoura. Acaso não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? O Senhor está acenando esta geração para receber Jesus. Eles não querem recebê-lo. Ele está falando com uma geração que o abandonou, que rejeitou Yahweh. Ele está dizendo para eles, o Messias está vindo. Da mesma forma como Isaías estava dizendo para eles, o Messias está vindo. Até que ele nasceu na manjedoura. E eles não quiseram crer. Ele está dizendo para eles agora que quando o Messias está vindo, ele está dizendo para essa geração e dizendo para você, prepare-se, o Messias está vindo. Mas vocês estão envolvidos nas suas próprias forças, no seu próprio ambiente. Eles esperariam que o Messias viesse como um rei militar, mas isso acontece somente mais tarde, depois. Impressionante. Então, na sua vida mundana hoje, eles não são atraídos pelo Messias. É por isso que Deus vem até os corações rebeldes e mostra para eles a sua própria glória. A minha glória, essa minha própria presença, resplandecendo pelos pés dos meus servos. Pelo menos isso agora deveria conquistar seus corações. Deus se recusa que os rebeldes vão para o inferno e está mostrando para eles a sua glória, para que eles possam aceitá-lo, povo abençoado. A glória de Deus. Quão poderoso, povo abençoado. A glória de Deus em Menengai 4, resplandecendo dos pés dos seus servos. E isto é Deus, como nós vimos, acenando para uma geração e advertindo a respeito do rei que está vindo. Deus se recusa que os rebeldes vão para o inferno. Ele está tentando impedi-los, bloqueá-los de ir para o inferno. Os rebeldes, aqueles que se desviaram, aqueles que o rejeitaram. Deus se recusa que eles vão para o inferno. Deus está lutando
lutando por eles. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, o inferno não é para vocês. O inferno foi para Satanás, não para vocês. Aqueles que se apartaram dele, que se desviaram, os rebeldes. Aqueles que caíram em transgressões, os transgressores. Aqueles que cometaram iniquidades, transgrediram a sua lei. Eles se tornaram tão pecadores que a condição que veio sobre eles trouxe tristeza, dor, sofrimento, e agora eles estão doentes. E ele agora traz cura para eles. Ele traz a sua glória para restaurá-los. Deus se recusa que eles devem ir para o inferno. Os ateus deste mundo, os imorais sexualmente, os homossexuais, Deus se recusa que esse povo deva ir para o inferno. Deus está lutando por eles. Este é o significado desta glória lá. Obrigado, Senior Niswan. Nós vamos continuar em outro tempo. Receba o Senhor. Poderoso Senhor Jesus, eu realmente te aprecio que o Senhor se recusou e me impediu de ir para o inferno. E eu te peço, meu Senhor Jesus, que tu continues a me ajudar, me removendo do caminho largo e me trazendo para o caminho estreito. Eu te aprecio, meu Senhor Jesus, por lutar por mim. Tu estás lutando pela minha alma. Tu estás resplandecendo a glória de Deus, Pai, ao redor dos seus servos, para que eu possa ver a glória vindoura, para que o meu coração endurecido possa ser suavizado e cada vez mais amolecido. E eu te peço, agradeço muito, meu Senhor Jesus, por lutar pela minha alma. E hoje eu te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo como meu Rei e meu Deus, meu Senhor Jesus, para que tu possas me preparar para o eterno reino da glória, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.